E começamos a lição desta quinta-feira no embalo do conteúdo de terça, de quarto, tudo dessa ideia aí de contracultura. Se por acaso você não escutou o que eu falei ontem, antes de ontem, volta aí esses 2 dias para a gente poder pegar assim o trilho do trem, beleza? Olha só, ontem não deu tempo de eu ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 e 25, e eu vou fazer essa leitura na Bíblia A Mensagem, que fica mais claro o que eu quero falar para você, tá bom? Diz assim, olha, as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente pensa que ler a Bíblia é eu ter o meu estilo de vida e olhar para a Bíblia e pegar apenas as coisas que me interessam, aquilo que combina com o que eu penso. E a gente vai falar sobre isso várias vezes ao longo do trimestre, tá? Mas aí a Bíblia diz assim, ó, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão, elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Aqui existe um chamado não a criar penduricalhos da Bíblia baseado naquilo que eu acredito e sempre acreditei. Na verdade, ele está te chamando a uma crença baseado na rocha. É a partir do zero. Entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque ao longo do trimestre, a gente vai ter alguns posicionamentos a respeito da sexualidade muito contrários ao que a cultura aceita. E se por acaso a cultura vigente ela for mais forte na minha consciência do que o entendimento do que a Bíblia quer falar para mim, eu vou ficar com a cultura e não vou ficar com o Evangelho. Então, a gente precisa ter muito claro isto na nossa mente, que o Evangelho, ele quer partir da rocha, ele quer que você construa a sua casa a partir da rocha. O alicerce é a rocha, o alicerce não é você, o alicerce não é o que você pensa, o alicerce não é o que você acreditou até agora. O alicerce, talvez, você tenha que destruir tudo e começar do zero. E aí sim vai ter sentido, ok? Jesus, ele veio a essa terra e ele foi muito contestado. Por que ele foi contestado? Porque as pessoas estavam vivendo uma vida que não era uma vida correta. E quando a gente vive uma coisa que é de Deus, mas no mundo em pecado, a gente é desdenhado, a gente é caçoado, a gente é chamado de louco, entendeu? E principalmente alguns assuntos que são assim vigentes na sociedade. Então, quando a gente fala de sexo, a gente precisa compreender que se for para viver nesta terra aquilo que a Bíblia ensina, talvez eu vá escutar coisas que eu não queira escutar. E talvez eu vá viver algumas experiências que eu não gostaria de viver. Mas eu vou viver por quê? Porque, afinal de contas, eu estou do lado de Deus. Eu não procuro o sofrimento. Eu não procuro ser desdenhado. Com amor, com carinho, com bondade, eu explico para as outras pessoas o que vivo e vivo o que vivo. Mas o mundo cheio de pecado, aqueles que querem viver no caminho do Senhor passam por dificuldades. E isso é importante a gente falar logo no início da semana, logo no início desse trimestre. Porque ao longo desse trimestre nós vamos conversar coisas que a sociedade não aceita, mas é o caminho de Deus.